Olá, olá! Estamos aqui com mais um podcast Sonhos em Ação. E hoje o nosso podcast está, assim, recheado de coisas boas, né, gente? Como diz a Cleide, eu sou Nira Borges, e como diz a Cleide, gente, tá pra lá de especial, né, Cleide? Olá, pessoal de casa, eu sou a Cleide Alencar e hoje a gente está trazendo... a gente já trouxe outro dia, né, Nira? É verdade. O diretor da peça de teatro Não Deixe Que Eles Pensem. Só que ele ficou devendo a visita da patroa, que é, sabe aquela que vai assim na escritora, enfim, vocês vão conhecer. Então a gente está de novo trazendo com muito orgulho o nosso querido ator, diretor, escritor, iluminador, Daniel Prata, né, Nira? É isso aí, gente. E quando a coisa é boa, né? Vem de novo, gente. Repete. É isso mesmo. Então, bora, porque hoje está assim, bárbaro, né? Tá bárbaro. Vamos falar de teatro, né? E estamos aqui, olha, de frente aqui, hein, gente? De frente pra gente aqui, né, Cleide? Isso. Karina Scott, diga aí, minha querida. E também, antes de chamar essa belezura, então, bora. Nós temos que falar dos nossos patrocinadores, né? Vamos agradecer a eles que, olha, hoje o programa está bombando, a peça de teatro deles estão bombando e agradecendo também os nossos patrocinadores, né? É verdade, que gente. Faz parte. E o ator Daniel falou que quando fosse estrear, voltava aqui, cumpriu o que prometeu. Estrear o espetáculo Não Deixem ou Não Deixa Que Eles Percebam. Não deixa ou não deixa? Não deixem que eles pensem. Mas enquanto que eles pensem ou que eles percebam? Que eles percebam. Percebam, é isso aí. Não deixe que eles percebam. Mas enquanto isso a gente vai falar, a gente vai agradecer o Romário Pipocas e Batata Chips. Também vamos agradecer ao nosso GM Comércio e... É isso aí. E tem o Bálsamo Gés, hein, também, gente? Desde já agradecer imensamente aí. Sim. Lavanderia da Josi. Aquele abraço, hein, Josi? Com certeza. E tem a Fernanda Moura também. É isso aí, gente. Dando um toque aí na sua beleza. Com a Clínica de Estética. Fernanda Moura, aquele abraço, hein? Obrigado, hein, pessoal, por fazer parte aqui do nosso podcast, hein? Tamo junto. E aí vamos agora chamar... né? Karina Scott, gente, olha que chique. Já começar demais, por ela. Né? Diga aí, minha querida. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Quando o Daniel veio aqui da outra vez, ele falou que foi ótimo, então eu também fiquei com vontade de vir, agora eu tô aqui. Ele prometeu, né? Ele prometeu de trazer você. É isso aí. Desde já, Karina, a gente agradece demais, né? De coração. Porque, assim, gente, falar de teatro tem que ter essas pessoas incríveis, maravilhosas aqui, né, gente? É verdade. Para contar direitinho todo um processo, toda a história, que não é fácil também, né? E falar da arte, né, Lira? Falar da arte, né? Em geral, né, gente? Mas o foco hoje é o teatro. Você aí que ama o teatro, você que adora, é um apaixonado do teatro, é hoje, gente. Fica ligado. Karina, o Daniel prometeu, quando fosse estrear a peça, que ele voltava aqui para anunciar, né? E já tô com meus convites já. E você também, hein, Nira? Também. Já recebemos uma galera, o nosso aqui, a galera, né? da peça de teatro Casa das Amora também vai participar, vai assistir imensamente do começo ao fim também. Agora vamos falar com o Daniel. Daniel, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui no nosso podcast e trazido a Karina para divulgar a apresentação de vocês, que agora está em cartaz. Sim, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu não poderia deixar de vir, não é mesmo? Claro. Não poderia deixar de vir, senão eu ia ficar uma pessoa sem palavras. Com certeza. Não é mesmo? Com certeza. Então a gente está retornando com as apresentações. Essas são as primeiras de 2025. As primeiras de muitas, né? Graças a Deus. Depois a gente vai aí viajar. Então a gente depois vai para Belo Horizonte, Brasília. E estamos vendo mais uns outros lugares. Sim. E como eu prometi, eu tinha que vir e eu trouxe ela. Aqui está ele, hein, gente? Karina. Desde já eu agradeço Karina. imensamente, né, Daniel? É um prazer, né, tê-lo de volta aqui. Obrigado. Com a gente. Gente, quando é coisa boa, se repete. E é isso, né? Sim. É sobre isso. E Karina Scott, gente, ela é demais. Ela é produtora, ela é atriz, ela é cenógrafa, figurinista. figurinista. Gente, é tudo, né?
É assim, quando a gente faz teatro independente, a gente tem que fazer tudo com as nossas próprias mãos, porque, né, o dinheiro não cai do céu e contratar serviços é sempre muito caro. Então a gente aprende a fazer tudo. E é o que eu faço. Eu faço Isso é tudo o que ótimo. precisar fazer, estamos aí. E a gente vai, assim, falar um pouquinho, né? Sim. Porque você falou figurinista, né? E como foi para você? Você se descobriu primeiro como atriz, como figurinista? Tem faculdade só para ser figurinista? É uma profissão, né? Atriz é uma profissão, figurinista é uma profissão, Sim. cenógrafa é uma profissão, produtora de espetáculo é outra outra, profissão, né? Iluminação, né? Você faz iluminação também? Não, a iluminação deixa só com o Daniel É mesmo. com o Daniel, né? Então, fala pra gente, o que veio primeiro na sua vida aí? Foi a profissão de atriz? Foi de figurinista? É assim, eu sempre gostei muito de trabalhos manuais. Então, eu sempre fiz muita coisa de artesanato, de costura, crochê, fazia coisas para as minhas bonecas, fazia coisa para mim. Então, assim, começar profissionalmente foi como atriz mesmo. Mas aí, quando a gente foi vendo a necessidade de criar as nossas coisas, aí foi que eu meti a mão na massa, fui estudar um pouquinho de costura, fui estudar um pouquinho de cada coisa. Existem cursos de cenografias, de figurinista, existem cursos livres, tem curso técnico também. Eu ainda não fiz nenhum técnico, eu só fiz os livres. E assim, como eu disse, eu gosto de trabalhos manuais, então eu ponho a mão na massa e vou fazendo o que precisar. Sim, Sempre tá tá certo. Legal. Karina, o Daniel falou da outra vez que vocês que surgiu na pandemia essa peça, né? Surgiu Sim. na pandemia. E ele até falou assim, quando a Karina vem aqui no próximo programa, a gente vai falar como surgiu essa peça de novo, contada por você. Tá, é o seguinte, então vamos lá. Na pandemia, tudo fechou, teatro fechou, eu trabalhava com eventos também, fechou tudo. Não tinha mais o que fazer, a gente foi trabalhar com o que dava, com o que tinha. Então eu fui trabalhar numa loja do shopping, que precisava de dinheiro, né? A gente tem conta para pagar, tem que comer. E era uma loja de móveis e decoração. Então, sempre que eu voltava do meu expediente, eu relatava os causos para o Daniel, porque trabalhar com atendimento ao público é sempre uma coisa muito maluca. Então, Ei, Daniel, hein? Fala que eu te escuto. Cara dele. verdade. Surreal. Eu escutei muitas histórias E dela aí- e dos parceiros de trabalho. Né? E aí o Daniel ouvia aquelas histórias que são muito malucas mesmo. Bizarras até. E ele escreveu a peça. Então, assim, era uma loja de móveis e decorações. Eu ficava na parte que tinha os tapetes, por exemplo. A pessoa ia comprar um tapete para casa, e aí eu perguntava, mas qual o tamanho da sua sala? Ah, eu não sei. Nossa. Tá, mas esse aqui é o tamanho X, será que cabe? Ah, eu não sei. Aí eu falava para as pessoas, tipo, volta para casa, mede, e depois você vem aqui comprar? Pelo amor de Deus. Gente. Era isso, porque a pessoa ia lá e não sabia. Então, era coisas desse tipo. Era assim, E isso tá na peça. Tá. Tem uma pessoa que pede um tapete. Tem uma pessoa que vai comprar tapete. Eu quero um tapete dessa medida. Aí o funcionário traz o tapete. Ela falava, mas é muito grande. Tá, e qual o tamanho da sala da senhora? Ah, eu não sei. Mas como é que eu vou saber qual tapete pegar? Ah, não sei. Mas como é que a senhora vai saber se o tapete cabe ou não? Ah, não sei, eu vou embora. A senhora vai embora? Era assim. Ó, já tá nos spoilers Então, aí, né? então viu assim, aí? Karina, Os pequenininhos, o espetáculo- Pessoal com vontade de assistir. não deixem que eles percebam. Percebam. São histórias do cotidiano, pelo que você está contando aí, que Sim. você vivenciou, né? Na- Isso é bárbaro, na né? peça, elas estão um pouquinho mais aumentadas, as situações, para deixar, né? Teatro. Mas Karina do mas céu, são é histórias vivências. reais. Sim, são histórias reais. Assim. Mira, é vivências, são baseadas em fatos reais ali, né? São bem isso. vivências Elas partiram de relatos, mas elas estão adaptadas. adaptadas, estão de uma forma particular, assim. Mas sim. é bem isso mesmo. Então, eram as histórias que eu trazia deste atendimento ao público, que é sempre uma coisa maluca. E aí o Daniel transformou isso numa coisa mais maluca, que é o teatro. Que é o teatro. Nossa. É que nem. Tem um outro pequeno spoiler. Tem um momento. Tem um momento que eles dizem que as pessoas. Eles não podem perceber, porque se eles perceberem, eles mandam alguém de fora pra lá pra mudar tudo de lugar. E a gente não perceber. Mas muda-se tudo de lugar e continua tudo igual. Só que ficou tudo
Eles foram lá, mexeram e ficou tudo igual. A princípio é bem uma equação, né? Vai ter que assistir para E aí, desenrolar. Isso acontecia com vocês, Acontecia, porque era uma loja que tinha os ambientes, né? Tipo, tinha um ambiente de quarto, um ambiente de sala, enfim, né? Para decoração. E aí tinha uma equipe que arrumava a loja. Essa equipe vinha de fora, porque arrumava todas as lojas. Então, essa equipe, eram umas 3, 4 pessoas que chegavam e ficava assim... Ai, agora ficou bom. Agora tá bom. E ficava meia hora olhando assim. Aí vinha o outro e falava assim... Ah, não, ficou melhor assim. O poder da apreciação. Não, e ficava assim olhando. E aí eles falavam pra gente que era vendedor que tinha que ficar assim. Mas vinha o cliente na loja e fazia isso aqui. Nossa. Aí eles vinham pra reclamar com a gente, mas tá no mesmo lugar. É isso, é essa maluquice, entendeu? De se muda as coisas e não muda. Quebra-cabeça, e aí deu resultado para que vocês colocassem isso no ar. Gente, vai ser, eu acredito que é muito divertido. Tô ansiosa demais para assistir, gente. Demais. Você vai gostar. E aí, Karina, você faz a parte de... você faz a parte de você atriz, sim, eu atuo na peça. Na peça? São o tempo todo? Ou só... Não, são a peças de atores sou eu e Daniel. Isso. Mas a gente entra em cena e não sai mais. Ah, tá. Você fica o tempo todo, até O o tempo final. todo. Do início ao final? Do início ao fim, Olha, nós dois em gente, cena. Quantas horas de espetáculo? Calma, não são 14. tantas. Não são tantas. São 14 horas apenas. Não, é rapidinho, coisa básica. Não. Coisa básica. Entra de manhã e sai à noite. Coisa Isso. básica. Eu já fui ver um espetáculo que E tinha não 3 deixe que eles intervalos. percebam. É o melhor. Viu, Eles gente? não vão nem perceber, passou o Nem tempo. vai perceber. Eu fui ver um espetáculo que ele tinha 3 intervalos. Nossa, 3 intervalos. Por isso Meu que eu Deus. falei, vocês não saem de cena? Quantas horas, Não, né? calma. A Pina Bausch. Só entrando e saindo lá na performance. Essa versão de 2025, a gente dividiu ela em 3 momentos. Que a gente chama de 3 atos. Mas Sim. são 3 momentos. Então tem um primeiro momento que a gente faz uma recepção para o público, porque na verdade tudo começa com a inauguração de mais uma unidade Dessa loja. dessa loja, que é a loja Magazine Store. Então é a loja. Então está inaugurando mais uma loja dessa, que é sucesso no mundo inteiro. O segundo momento é a peça. E no terceiro momento a gente conversa sobre a síndrome de burnout com o público. Nossa. E a gente vai ter em cada sessão um psicólogo para conversar junto com a gente. Real mesmo? Real. Assim, já tá confirmado. Olha isso, Nossa, gente. que legal, gente. E aí, para tirar dúvidas, para esclarecer qualquer coisa sobre a síndrome de burnout. E o tá lá. profissional que está ali, ele vai, se o público quiser perguntar... Sim, Sim. vai estar ali para isso, Ele está ali para isso, para conversar sobre a peça e também para, por exemplo, alguém perceber que de repente pode estar passando por aquilo, está no início de algum quadro, então ele já vai dar algumas dicas de como a pessoa pode pegar um encaminhamento ou para onde ela pode se tratar. Da mesma forma, aquela pessoa que já está num estado mais avançado, ele pode recomendar algumas atitudes ou que medidas a pessoa pode adotar para exigir os seus direitos no trabalho. Porque hoje a OMS ela já reconhece a síndrome de burnout como um quadro de doença clínica. Já é reconhecida Já reconhece. mesmo? Tem que ser acompanhado pelo profissional, né? Sim. Sim. Inclusive, agora em maio, vai entrar em vigor a atualização da NR1, que é norma regulamentadora, não sei o quê, que é dos direitos trabalhistas. Então, as empresas serão obrigadas a cuidar da saúde mental de seus funcionários. Então, também a gente já pega nesse ponto da síndrome de burnout, que é responsabilidade da empresa. Elas têm que adotar medidas que zelem pela saúde mental dos funcionários. E aí, com isso, a gente se preocupa em mais do que fazer uma apresentação de uma peça de teatro, a gente fazer com que esse momento se torne um evento em prol da saúde mental. Sim, e abordando um tema de tanta utilidade, viu? Utilidade pública mesmo, viu? É um espetáculo que ele vem para despertar algo que às vezes está ali adormecido, né? Sim. Ele vem para dar um toque mesmo, olha, acorda. Gente, né? A pessoa nunca vi igual, hein? Se vê ali, né, naquela situação, né? E assim, é um espetáculo que é uma comédia, então não é uma palestra chata te falando isso, é síndrome de burnout. Não, é uma comédia. A turma vai rir. Vai rir, o objetivo é esse. E para ficar leve também, e aí tem o psicólogo que vai esclarecer todas as dúvidas. Rapaz, esse episódio do tapete aí, eu mal posso... Olha, vai em casa medir o espaço da sua casa e volte. Ah, mas eu não sei medir. Então,
procura outra pessoa para medir, né? Você faz alguma coisa, né? Mas Exatamente. Bem por aí. E os sintomas, assim, eles são apresentados de uma forma leve, uma forma lúdica. Perceberem, tudo vai virar ontem. Quando tudo vira ontem, inclusive os funcionários, é como se tudo aquilo que a gente viveu antes não existisse, porque ninguém lembra. Então, se ninguém lembra, nada existiu. É que nem aquele dia da morte, que é considerado, que é comemorado no México. Eles comemoram o Dia dos Mortos justamente para lembrar das pessoas queridas. E assim elas vivem para sempre, porque sempre vai ter alguém que lembra, que homenageia. Tem até filmes que os espíritos eles se mantêm ali presentes enquanto eles são lembrados. E alguns que ficam até tristes que chega o dia e não lembraram de, né? Exatamente. Então é nisso também que a nossa lembrança ela se baseia. Então, vira ontem, ninguém mais lembra. Nada existiu. E agora, Daniel e Karina, é o nosso momento do Pedro subir o vídeo de vocês no canal. Vai mostrar. que legal. Legal, né? Legal. Muito bom. Muito bom. Nossa, Daniel, é encantador. Então, vocês estão em cartaz de... A gente vai ficar essas duas primeiras apresentações vão ser em 2 sábados. Dia 5 e 12 de abril, agora, semana que vem. 5 e 12 do 3. Não, do 4. Do 4, aliás. 5 e 12 do 4 de abril. 5 e 12 do 4. São 2 sábados. A gente vai ficar às 20h30 ali no centro, ali na Praça Roosevelt. No Teatro Eleni Guariba. É facinho. Não. É pertinho do metrô Higienópolis, do metrô Anhangabaú. Não, do República. Do Higienópolis também. Higienópolis, não, Anhangabaú você falou, não. Higienópolis, Anhangabaú. Gente, é tudo ali, é no centro. Tudo Vocês pertinho, tudo no meio ali, né? É perto das 3 linhas. Das 3, saindo Teatro Eleni Guariba. Eleni Guariba. Praça Roosevelt, Isso. 184. Praça Roosevelt. E bora lá, gente, bora conferir, né? Fica entre a Vamos Consolação. assistir, pessoal. Fica entre a Consolação e a Rua Augusta. Facinho. Pessoal, não podemos perder essa equação, né? Vocês estão vendo aí, olha, não deixem que eles percebam. Ô, Daniel, quanto tempo você levou para roteirizar tudo isso? Deixar assim redondinho esse texto aí? É um texto dramaturgo, né? É uma dramaturgia. Uma dramaturgia. Esse texto, ele... Sempre que a gente vai reencenar ele recebe algumas alterações. Inclusive, a inauguração da loja é uma alteração que foi dada a essa versão de 2025. Então, assim, acredito que, parando para pensar agora, o texto em si deve ter levado algo em torno de 4, 5 meses. Aí ele ficou estacionado. Uns 2 anos depois a gente pegou ele, começou a mexer, e aí a gente levou mais um período igual, assim, para levantar. Quem pensa aí que é do dia para a noite escrever um texto, né, teatral, não é não, gente, né? Tem todo um processo, como diz, uma gestação ali, né? Para poder nascer esse bebê, né? Teatralmente falando, né? Isso. A peça tem duração de quantas horas mesmo? A peça mesmo, acho que tem uns 55 minutos. São 55 55. minutos. Mas aí tem a primeira parte, que é a nossa recepção, que também é coisa curta, tipo Sim. 5, 10 minutinhos, Sim. e depois um bate-papo também de uns 15, 20 minutos. A Dá gente 1 hora fecha o evento todo em 1h15. 1h15, sim. 1h20, E esse espetáculo, gente, já foi apresentado, né? Já. Foi tão bom que agora vocês, em 2025, estão retomando tudo isso aí, né? Foi. Que bom, Exatamente. graças a Deus. E viva a arte, né, gente? Viva. Que momento, assim, durante as apresentações, que teve casos que vocês falaram, nossa, né, realmente a gente tocou ali, ó. Vocês tiveram esse feedback, essa percepção? Ou só na hora do bate-papo com o ano passado tinha psicólogo ou é só esse ano que vocês estão Não. tendo esse apoio? Esse ano a gente trouxe os psicólogos. O bate-papo ele já acontecia. Já acontecia o debate no final, e né? aí, esse ano a gente trouxe os psicólogos, que é uma ação que a gente vai testar. Então, ela não é fixa, mas que assim, a gente está gostando muito de estar com esses 2 profissionais. Sim. São 2 profissionais muito bacanas. E isso é muito bom, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é uma pessoa que entende do assunto
né? Exatamente. Chegar e explicar. Exatamente. Sim. Ó, Que dominam. por ser uma comédia, né, e ao mesmo tempo um tema tão sério, né, de extrema importância, né, falando de saúde, teve algum caso assim que vocês falaram assim, esse na plateia chamou atenção, foi engraçado, rolou? A gente quer saber essa reação do público aí ao ver o espetáculo de vocês. Conta aí. A gente conversa com o público depois do espetáculo, né? Tanto no momento de bate-papo quanto depois também, que tudo acaba. Algumas pessoas vão conversar com a gente. E algumas se identificavam muito com algumas coisas assim que na hora você ri, mas você própria pensa, isso não é legal. Então, por exemplo, as personagens, elas não lembram a última vez que elas comeram. E algumas pessoas falam assim, olha, eu percebi ali que também no meu trabalho, às vezes eu fico sem comer e nem percebo. Olha isso, E você- gente. Às vezes não deixa a gente ir no banheiro. É bem assim mesmo. Não, para. É. Não, gente, isso é muito sério. Acontece. Espera um pouco, a gente está falando de peça, de espetáculo teatral. Agora, dizer que hoje, em pleno século aí, que estamos aqui, né, atual hoje, que tem empresa que não deixa ir almoçar, que não deixa... Isso é Sim. sério, né, gente? Ainda existe esse Se eles líder. chegam ao ponto de falar isso, é porque estão passando por isso, né? Exato. Tem empresa, por exemplo, você tem horário de almoço, Sim. mas você... Corrido, né? Corrido, pequenininho, É. você não pode esquentar, você tem que comer frio. E, Que horror, e gente. Você Que só, Tem, sim. E você só pode ir no banheiro no horário do almoço. No horário do almoço. Ou quando acabar. Ou antes de começar. É banheiro com hora marcada, né? Ai, Como se tivesse... Nem fala. Tem que agendar, é? Olha, fala, o olha. as suas Tem cada necessidades coisa. especiais, seu xixizinho tem hora. Não pode ser, né? A hora que dá vontade. Gente, Não, porque tem que render, tem que produzir. Isso ainda aí, estamos nesse sim, ponto, em né? pleno século XXI. Em pleno século XXI. É uma pronto. tristeza, né? Que algumas empresas ainda se comportem desse jeito, Sim. né? Com o funcionário. Sei bem que o funcionário está bem apoiado por lei, viu? Né? Sim. Mas ainda tem, assim, na Mas- secreta. É que Fala. assim, tá apoiado pela lei, mas ele também tem esse receio de, ok, eu vou ser demitido, Uhum. vou entrar com o processo, mas e aí, eu consigo outro emprego? Ainda tem isso, é verdade. Né? Ainda tem isso aí. Então tem esse medo de, E eles eu não vão me posso perder esse emprego. E que é o vão que me eu mandar tenho. embora, É, né? Ou seja, exatamente. nessa fase aí eles percebem, né? Eles vão perceber. E tem muita gente que fica justamente nessa. Eu preciso desse trabalho, eu não tenho para onde ir, então eu vou aguentando, E eu eu vou vou, aguentando essa situação e aí você vai entrando numa estafa, Sim. entrando na síndrome de burnout mesmo, que hoje a OMS define como a síndrome do cansaço de viver. Uma carga emocional enorme, né? Então é um cansaço de viver. um Gente, estresse. olha isso, é a síndrome do cansaço de viver. Que é isso, gente? Desde quando viver Nira, é cansativo? Nira, Mas tá é verdade. sendo, Sim. Tá sendo. Concordo com você. Mas olha, desde quando viver é cansativo? Claro, eu concordo. Mas quando você está numa empresa, pelo amor de Deus, e você tem horas para ir usar o toalete. As necessidades. Somente quando você for Hora almoçar. marcada. E Me, ganha mal, e ganhando mal. E ganha mal, né? E ganhando mal. me perdoe, mas eu não consegui. Às vezes não dá nem para pagar o aluguel, né? Não, o lugar cada vez mais É alto. difícil, é difícil. E tem imagem do espetáculo, Nira? Tem Tem. imagem, sim. Vai ser... Olha, imagem, vídeo, tem tudo, gente. Nossa, que legal. Lugar, onde mesmo que o espetáculo vai estar? Vai ter. O Teatro Eleni Guariba, na Praça Roosevelt 184. Isso. Com quem? Daniel Prata. Karina Scott, gente, que nome chique. Verdade. Ô, Karina, fala da câmera lá pro povo ir lá assistir, né? O pessoal que tá assistindo em casa. Gente, vão lá assistir esse espetáculo. São só 2 apresentações, nos dias 5 e 12 de abril, às 8h30 da noite. Vocês não vão se arrepender, eu prometo pra vocês. Vão lá, vão dar um abraço na gente no final. Vem! E como é o nome do espetáculo? Espetáculo Não Deixe Que Eles Percebam. Que Está fala lá- de quê? De quê? Que fala dos sintomas da síndrome de burnout. E aí você vai estar em qual teatro mesmo? Vamos lá de novo. É o Teatro Estúdio Eleni Guariba, Praça Roosevelt 184. Muito bem, agora bem lembrado, hein? Pega aí certinho, E- a gente vai se encontrar lá. E é preciso falar também que nessa segunda temporada a gente teve o apoio de algumas pessoas. Então a gente Importante. teve o apoio
de uma dramaturgista que se chama Lou da Silva. Ele contribuiu muito para que esse texto ele pegasse aquilo que ele tinha de bom e a gente conseguisse aperfeiçoar. Nossa. Que o dramaturgismo é justamente isso, né? Não é você criar um texto, mas é você trazer o olhar de fora. De fora. Então é um olhar mais crítico. É um olhar que vai me trazer material de pesquisa, é um olhar que vai apontar onde não está funcionando, onde está funcionando. E a gente vai conseguindo essas parcerias aí para o trabalho transcorrer melhor. A gente também tem a Thaís Grácia, que faz a nossa operação de luz e som. Nossa, que legal. Thaís? Grácia. Thaís Grácia. E a gente tem os nossos 2 psicólogos, né? Que é o Marcos Vinícius e a Júlia Cerecicas. Nossa, interessante isso falar. Se tiver gente, rede social dele, pode divulgar também, viu? Dos toda psicólogos. essa turma aí, desde já, estão convidados a vir aqui gravar com a gente, hein? É verdade. Ah, Psicólogo, legal. é verdade. Eles vão gostar. Se já vocês tá souberem convidado, gente. a rede social deles aí, Karina e Daniel, Se quiser passar, pode, viu? Pode Pode deixar à falar, vontade. legal. O pessoal olha lá também, né? olhe para essa câmera aqui e fale pro... Daniel, convida o pessoal para assistir, né? Olha, eu vou convidar vocês para assistirem o espetáculo Não Deixe Que Eles Percebam, nos dias 5 e 12 de abril, às 20h30, no Teatro Eleni Guariba, ali na Praça Roosevelt, 184. Pertinho do metrô Higienópolis, República, Anhangabaú, entre a Consolação e Augusta. Tá fácil, tá perto, tá delicioso. E o apoio que vocês têm da peça é o... Então, a gente tem o apoio desses 3 profissionais, o Lou da Silva. Eu acho que é lou.silva no Instagram, não sei. Sim, mas a gente vai descobrir. Os psicólogos tá mais fácil, que é psicólogo Marcos, com U, Marcos Vinícius, e psicóloga Júlia Cerecicas, com K. Muito bem. Toda essa galera aí tá no Instagram de vocês, né? Tá. Sim. Então, seguindo vocês, como é o nome da companhia? Grupo SV Lab de teatro. Pronto, seguindo a companhia, seguindo o Daniel e seguindo a Karina, o espetáculo tem um Instagram só para eles? Tem o Instagram do espetáculo que é Não Deixe Que Eles Percebam. Pronto, tudo junto. gente. Tudo Agora- junto. Tudo junto, Assim, Não deixe que eles percebam. E Sem, tá- sem acento, sem nada. Sem Sem nada. espaço, tudo junto. E tá toda essa turma aí, os psicólogos, né? Então, O apoiador aí da o dramaturgista... da Nossa, isso é legal, viu? Que é o muito Lou? bom. É. Lou. Ele tá vivo? Tá. Ah, tá vivo. Ô, Lou! Tá Vem gravar vivíssimo, aqui com Nira. a gente falar sobre como é escrever dramaturgia, né? E esse jovem aí que adora, precisa. né? E estão entrando aí pro mundo do teatro, vai amar, né? Com certeza. Ele faz dramaturgismo para vários espetáculos. Ele escreve os textos dele. Especificamente pro teatro, né? Ele faz para o teatro. Ele escreve para teatro. E ele faz esse trabalho de apoio também. Apoio Ô, crítico. Karina, e o recado que você deixa assim para a arte, da arte para a arte, que está tão difícil hoje em dia produzir, né? Difícil. Peças de teatro. A gente sabe que as pessoas que estão em casa também estão escrevendo. Conheço amigos que estão escrevendo e não estão conseguindo colocar no palco. É difícil, É difícil. mas a arte é resistência, né? Então a gente tem que batalhar, lutar e não desistir. Perseverança. Porque a arte, vida sem arte é uma vida muito triste, né? A gente precisa da arte. Olha aí, gente, Karina Scott. Arte é resistência. E viva a arte. como Viva diz a arte, é Cleide. verdade. Karina, você tem que dar um recadinho pro pessoal que está em casa, que tá escrevendo peça também, que está tentando colocar no teatro e não está conseguindo, né? Então vamos lá. Vamos dar um recadinho para eles, que isso é tão bom incentivar, né? Não desistam nunca. Não é fácil, eu sei, mas continuem tentando. Existem várias possibilidades, assim, existem muitos editais que podem ajudar a gente, leis de incentivo à cultura, que são sempre muito boas. Então não desistam dos seus sonhos, da sua arte, continuem batalhando, lutando. Viva a arte! E viva a arte, é isso mesmo. Nem que recado. tenha, como diz a Cleide, de trabalhar paralelamente em uma coisa e o teatro ali andando junto, né? É. Hoje, vocês conseguem viver e sobreviver só do teatro? Só do teatro. E viva a arte! A gente trabalha em várias frentes, né? Sim. Então, a versatilidade que hoje eu e a Karina também a gente conseguiu adquirir
facilita muito, porque não é sempre que eu estou em cartaz. Sim. Mas a todo momento eu tô como iluminador, ou como diretor de palco, ou como diretor geral. Sempre na arte. Ou escrevendo, ou como ator mesmo, que é nesse caso, né? A gente tá como ator, ela como atriz. E vale lembrar que a gente não começou ontem, tá? A gente Sim, tem uma história, uma estrada. quase 20 anos de carreira. Olha aí. Quase 20 Então, anos. É isso, gente. Aí tem que não fazer desiste. de tudo um pouco, né? Exatamente. Aprender todas as profissões aí, né? Que iluminadora, produtora. Enquanto não der para viver só do teatro, vai vivendo do teatro e de outra coisa. No momento, vocês têm ou estão sem patrocinadores? No momento, para esse espetáculo, nós estamos sem patrocinadores. Então, né? Quem tiver interesse, Venha, chama gente- aí. Verdade. A gente aceita. a gente já pode aí, ó, ser uma ação de atualização da NR1. Hã? Me diz uma coisa, eu tô achando muito interessante. Essa peça pode levar para as escolas também? Dá para levar para as escolas. Essa, inclusive, a gente, desde a primeira versão dela, ela foi pensado tecnicamente para ser realizada em praticamente qualquer local, assim. A gente precisa apenas de uma caixa de som mesmo, porque ela tem algumas músicas que Sim. fazem falta, Uhum. mas ela pode ser apresentada na praça, em escolas, em auditórios, Empresas, né? em empresas e no teatro, onde ela ocorre mais. Assim. Porque não tem lugar para essa síndrome aí. Como é o nome dela, gente? Síndrome de burnout. Olha aí, não tem lugar, ela está em todo lugar, gente. Está na empresa, está na escola, está na rua, né? Sim, interessante o que ela está falando. Não tem Então, o lugar. espetáculo Não, atende. ela não tem lugar, ela não tem idade, ela não tem gênero, ela atinge todo mundo em qualquer lugar. Pronto. Ó, empresário, vocês estão assistindo aí o programa Sonhos em Ação, vamos patrocinar a peça de teatro do ator Daniel Prata e da Karina, nome da peça, Não Deixem Que Eles Percebam, pode levar aí para sua empresa, né? As Sim. empresas, levar para empresas, levar para a escola, né? Sim. Os diretores de escola, levar para a escola, isso sendo contado com a presença de 2 psicólogos, que é o melhor de todos, para que eles tirem dúvidas dos adolescentes, dos jovens, dos funcionários das empresas, entendeu? qualquer pessoa, Então, né, Cleide? isso, Não que tem está idade, lá. né? Então, Pode pessoal, atingir qualquer um, né? é interessante que vocês entrem em contato, né, Karina? E se o empresário quer levar para a empresa dele, como é que faz para achar vocês? Bom, pode entrar no Instagram Sim. da companhia, que é o sv.lab.teatro. Uhum. Pode entrar no nosso site e mandar uma mensagem, que é o www.svlabteatro.com.br. Pode mandar um e-mail pra gente, né? Sinal de fumaça, a gente pode tudo. Que é sv.lab.cena@gmail.com. Mas também pode ligar pra gente. Isso é o mais importante. Às vezes fala, eu quero conversar no WhatsApp, que é mais rápido, o empresário, né? Isso. Mais rápido. E tem o É 011 992 64. Não, pera, fala direito. É 11 Vamos Não. lá. fala lá, fala pra eles lá, né? 11 99292 É. 6445. Isso. Repita. 11 99292 6445. E por que o empresário deve levar a sua peça para contratar vocês? Porque com a atualização da NR1, ele é obrigado a cuidar da saúde mental de seus funcionários. A nossa peça, gente, teatro é saúde mental para todo mundo. Sim. A gente alivia, relaxa. Sim. Então a nossa peça é uma comédia, os funcionários vão gostar e todo mundo na empresa vai estar instruído a saber o que é saúde mental. E os diretores de escola também, né? Também. Porque na Sim. escola não é fácil. Dado o né, gente? recado, muito bem. De uma dado o forma recado. lúdica, né? É. Que Exatamente. é bacana, né? E, gente, ela é bárbara, né? Ela explica, né, Daniel? Pois é, por isso que eu queria trazer. Pode Então, perder não, hein, Níria? Não podemos perder nem você que está e em a casa. galera quer saber, vocês são marido e mulheres? Vocês são namorados ou são só amigos? Perdeu a fala aí? Na peça, gente, Fala. calma. Fala aí, Na gente. peça Fala nós aí. somos colegas de Na trabalho. Na peça são colegas de trabalho. E na vida real vocês são casados, né?
Não oficialmente, mas eu falo que a gente é casado só na prática, porque a gente não tem papel, então não é na teoria. Mas, Casado. meu amor, A gente é só na Casado. prática. o que importa é estar bem, viver bem, E né? é legal, né, Nira? Olha, Papel não dá diz certo nada. contracenar, né? Os dois, Dá. né? Lá se vão 15 anos. 15 Olha aí, anos, gente. 15 é. anos Eu juntos. queria saber só na peça. Mas é isso mesmo. Olha, essa peça, Daniel, eu tô, assim, um quebra-cabeça aqui, porque, olha, conta a história, tem profissionais, tem a comédia. Além da comédia, vai baseada em fatos reais, né? São vivências. E aí você leva para o lado de a síndrome, De burnout. isso. E ainda tem professores, profissionais especializados para explicar para quem não sabe o que é essa síndrome, né? Então eu acredito que, olha, é sucesso, gente. Vocês vão aparecer muito em empresas, principalmente, né? A gente Porque tá... às vezes você vê o funcionário, você vai passando na rua, o funcionário tá lá, ó, assim, tudo torto, assim, não sabe nem o que tá acontecendo com ele nem sabe É o que tá verdade. fazendo esse negócio. É verdade, assim. Entendeu? Em A grandes gen- empresas, né? A Pequenas. gente, com esse espetáculo, a gente procura, de alguma forma, contribuir para que a pessoa ela tenha um caminho, né? Então, a Sim. gente não se preocupa em dar respostas, mas sim levantar questões e trazer informação. Eu sei que vocês tiraram aí o fato, as histórias do cotidiano, mas vocês já passaram pela síndrome? Já. Já em Já. graus diferentes, né? É, Porque ela sim. tem vários graus. Quem Mas, não, sim. né? Quem Não, não? e principalmente durante a pandemia, né? Isso Sim. aumentou muito. Pronto. Então, sim. E assim, certo. hoje o Brasil, além de ser o país mais ansioso do mundo, ele é o segundo país com maior casos diagnosticados de síndrome de burnout. E ainda é muito pouco o que a gente sabe sobre a síndrome. A legislação é muito recente e ainda é um quadro que está repleto de preconceitos, assim. Então, muitas vezes, aquele funcionário, ele é afastado para se tratar, só que quando ele volta, ele encontra uma situação ainda pior. Porque aí não são só os patrões, mas também os outros funcionários, Os colegas de os profissões. colegas de trabalho começam a discriminar ele, Não a aceitar, isolar né? ele. E também, como não é uma coisa palpável, assim, não é visível, né? A pessoa que está machucada, você consegue ver. A pessoa que está machucada mentalmente, a gente não vê. Sim. É muito disso de, é frescura, é mimimi, isso não é nada. Então tem Exato. esse preconceito também de, Sim. não é nada. Tanto que assim. é categorizada como um transtorno invisível. Então ela entra na mesma categoria de, por exemplo, uma diabetes, o autismo e todos esses transtornos que a gente não vê de cara. Você vê uma pessoa e tá tudo bem. Mas na verdade ela tem algo que tá no subterrâneo dela, né? É isso, gente. Olha, o espetáculo é bárbaro. Ele vem assim para enriquecer, né? Para ampliar esse leque aí, né? De conhecimento que muitas vezes as pessoas não têm. E através desse espetáculo, né? Com um lado lúdico, desperte com mais leveza e o apoio dos psicólogos, né? Uhum. E, Cleide, estamos chegando ao final. Ai, que triste, né? Mas passa muito A rápido. pior parte é essa, a pior parte é essa, gente. É, muito rápido. Gente, olha, pessoal que está em casa assistindo, vão assistir a peça, hein? Vocês vão gostar. E também os empresários que vão assistir os programas, né, Nira? Que levem para seus funcionários. É rapidinho, gente. É 1 hora, praticamente, né? A hora do almoço do funcionário, né? Você vai estar aí contribuindo com a saúde Sim, mental dos as seus escolas profissionais. também, né, gente? Eles já deixaram o contato, entre em contato. Acho que vai só acrescentar, né? Só acrescentar. E com ricas informações, né? Isso. E assim, é importante a gente pensar que da mesma forma que a gente tem os EPIs, que são os equipamentos de proteção ao trabalhador, né, principalmente na construção, que é justamente para trabalho em altura, trabalho com eletricidade, É um despertar. trabalho insalubre, fábricas, né? em fábrica. A gente precisa entender que a saúde mental, ela necessita dos seus EPIs. E os seus EPIs, o que são? São lugares seguros de discussão. Sim. São grupos de apoio, são profissionais qualificados,
são políticas de reintegração qualificadas para aquela pessoa que teve um afastamento, ela possa voltar e ela continue a ser atendida por esses profissionais e ela não sofra algum cerceamento por parte do patrão ou dos próprios colegas de trabalho que de repente apontam o dedo do lado para a pessoa do lado porque elas não querem... Não tem conhecimento também, né, Daniel? Não tem conhecimento e não querem perder o emprego. Não tem conhecimento, ignorância, né? Falta de conhecimento, né? Sim. E o Assim. espetáculo vem para isso, né? Ele vem de encontro, né? Para despertar, né? Isso. Um alerta, né? Olha, Exatamente. vamos acordar. Porque o corpo tá lindo, tá perfeito, tá ótimo, mas não dá, gente. Se não tem mente, a mente não tá legal, Verdade. não dá, não funciona, nada funciona. A gente pifa. Parabéns a vocês por ter essa ideia, né? E trazendo esse presente pro povo. Gente. É um presente, Nira, né? É verdade. É um presente, de muito pessoal. trabalho, de muita pesquisa, viu, gente? Né? De muito Sim. estudo, que não é fácil, né? Mas, Estamos agradecendo, né, Nira? Vamos Eles por desde ter... já agradecer a você aí. Depois eles sonhador, voltam de novo. sonhadora, Já, né? Não deixe vai voltar sempre agora, Nira. nos seus sonhos. Você que é do teatro, que quer ir atuar, olha, isso aqui tem que ouvir, gente. Então, quantos anos aí? Ai, Juntos 15. Juntos 15. Na carreira aí, Na quase carreira, né? 20. Quase 20, né? E com esse sucesso que vai ser aí, que você vai levar muito para as empresas e para as escolas, nossa, Deus Daniel, quiser, você vai tá vir tantas vezes abençoado. aqui falar e falar das bizarrices também, e vai dar tudo certo, né? Então que Deus abençoe, né, Nira? A desde cada um de já. vocês. E obrigado Gratidão. por ter vindo. Eu que agradeço. A gente agradece, assim. Foi muito gostoso vir mais uma vez aqui. É sempre um prazer, assim. E voltar depois com, né? E sempre voltar, sempre querer voltar. E assim, é importante dizer que a gente, nesse trabalho, a gente usa uma comédia não para necessariamente divertir. Assim. Mas a gente usa a comédia como uma arma de questionamento para aquela situação que oprime o mais fraco. Então isso é muito aviso, importante. né? Uma ideia, um aviso, uma luz que acende E ali, dá uma né? leveza também ao espetáculo, Sim. né? Apesar de um assunto tão sério, né? Uhum. Tão sério. Com Gente, certeza. Pessoal, vão assistir, né? Vão assistir. Fiquem com Deus, vocês aí E não de deixem casa. que eles percebam. Não deixem, gente. Não deixem. É o nome do espetáculo. Desde já, muito obrigado a vocês, tá? E que Deus nos abençoe. E E é até o isso. próximo programa, se Deus quiser. Né, Nira? Sucesso. Que Deus abençoe grandemente. Que Deus o trabalho abençoe. de Obrigada, vocês. gente. Muito obrigado. Obrigada. E viva a arte. Viva a arte! E viva a arte. Só com muito sucesso. Sucesso é passageiro, né? Verdade. E o que permanece, o que continua é muito trabalho. Mesmo. Com muito trabalho. Essa é a verdade. É isso mesmo. Exatamente. Né, Nira? Saúde para nós.